Amém, meu irmão? Nós estamos falando sobre o quê? Sobre obedecer a Deus rapidamente, para que o inimigo não leve vantagem em relação a isso. Quanto mais rapidamente nós obedecermos, mais rapidamente nós vamos chegar no final dessa palavra, no final dessa promessa, e a palavra de Deus vai se cumprir em nossas vidas. Nós já falamos sobre Abraão, que Deus falou para ele, entrega o teu filho, sacrifica-o em holocausto a mim, o teu único filho a quem amas. E ele no dia seguinte, prontamente, rapidamente obedeceu, e ele foi sacrificar. Só para você, talvez você não conheça a história, você vai achar que Deus foi mau, então ele sacrificou o filho de maneira nenhuma. Ele subiu ao monte, estendeu a lenha. Ali é um tipo de Cristo, É tão interessante. Vamos voltar lá? Deixa eu ler isso para você, que é fantástico essa analogia de Isaac ser um filho, ser um tipo do filho de Deus. Que aqui, diz assim: tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaac seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Um dia Deus me deu um entendimento a respeito disso. A lenha do holocausto ele colocou sobre Isaac. A madeira estava sobre Jesus, A cruz de madeira foi a lenha do holocausto de Jesus, porque não sobrou nada de Jesus. Ele foi completamente moído pelas nossas transgressões. Ele foi completamente sacrificado. A vida de Jesus foi completamente perdida para que nós pudéssemos ganhar. Então, do mesmo jeito que Isaac estava levando a lenha, Jesus, um tipo de Isaac, ou Isaac, um tipo de Jesus, estava levando, Jesus estava levando a cruz. Jesus levava, e ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Isaac levava, tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaac. Então, Isaac levou a cruz, Jesus levou a lenha, Jesus levou a cruz. Ele, Abraão, levava o fogo e o cutelo. O fogo representando o Espírito Santo. E o cutelo, que é o tipo de uma faca, representando a espada, que representa a palavra. Então o fogo e a palavra, eles foram liberados depois do sacrifício. Essa verdade que nós conhecemos, só depois do sacrifício de Jesus, que foi liberada. O fogo representando o Espírito Santo, só depois do sacrifício, 50 dias depois que o Espírito Santo foi liberado. E a Bíblia diz que ele estendeu o menino sobre a lenha, e preparou tudo ali. Quando ele estava para sacrificar o menino, ele ouviu uma voz do céu gritando, dizendo assim, bradou o anjo do Senhor dizendo: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Não estenda a mão sobre o rapaz e nada lhe faça, porque agora eu sei que você teme a Deus. Ele viu, porquanto não me negaste o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro. E ali o carneiro, representando Jesus, o Cordeiro Santo, que foi imolado, sacrificado no nosso lugar. Então Jesus, Abraão voltou com o seu filho. Abraão não perdeu o seu filho. Então, quando nós obedecemos a Deus, nós vemos a provisão de Deus, nós vemos o milagre de Deus, e nós não vamos voltar com as mãos vazias. Amém? Agora eu quero ler um texto aqui com você que está no capítulo 16 de Atos, falando sobre Paulo. E Paulo fala assim: percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de Deus de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Amém, meu irmão? Paulo e Timóteo, acho que esse texto aqui fala que Paulo e Timóteo estavam percorrendo essa região chamada Frígio-Gálata, e o Espírito Santo os impediu de pregar o Evangelho na Ásia. E aí eles falaram, então eles foram para Mísia, e eles tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito Santo também não permitiu. Então eles contornaram Mísia e desceram até a Troade, essa cidade chamada Troade. E à noite Paulo teve uma visão. E nessa visão um homem macedônio, da região da Macedônia, falava assim: vem para Macedônia, nos ajuda. Qual foi a reação de Paulo? A reação de Paulo não foi como a nossa muitas vezes.
Assim que ele teve a visão, imediatamente ele foi. Qual que é a nossa visão? Qual que é a nossa reação às vezes? Nós que temos um alvo, nós temos um objetivo, nós temos um sonho. Aí nós estamos caminhando e Deus fala, não. Nós prontamente abandonamos aquele projeto e passamos a ter o projeto de Deus? Quantas vezes tem pessoas que me procuram a minha esposa, pastor, eu estou envolvido com tal pessoa, meu coração, eu estou gostando de tal fulano, de uma moça ou de um rapaz. O que você acha? E às vezes, a gente chega, conversa, não é que eu estou ali na posição de Deus, não. Casa ou não casa. Mas às vezes a própria situação, você fala, minha irmã, você acha que vai dar certo? Eu acho que não vai dar certo. Meu irmão, você acha que é isso que Deus tem para a tua vida? Não tenho certeza, pastor, mas é isso que eu quero. Mas e se não for isso que Deus tem para você? Você está disposto a abrir mão desse projeto para imediatamente ir para o projeto de Deus? A minha experiência em relação a casamento foi maravilhosa. Eu estava namorando uma pessoa, e era uma pessoa de Deus, uma moça do Senhor, só que não tinha sido uma escolha de Deus, tinha sido a minha escolha. E teve um dia que eu estava indo para comprar aliança de noivado, no meio da rua Deus me parou e falou assim, Marcelo, é como se fosse essa visão, eu tive uma visão, e Deus falou para mim, não é ela que eu escolhi outra. Aliás, ele nem me falou que era a Thelma, ele me falou simplesmente, Marcelo, não é essa pessoa que eu escolhi para você se casar. Naquela mesma hora, imediatamente eu parei, voltei para o escritório onde eu trabalhava, e conversei com essa pessoa e nós chegamos a uma conclusão, colocamos um ponto final nesse relacionamento. E depois Deus me mostrou que era a Thelma. Hoje eu posso falar de um casamento abençoado, porque eu dei ouvidos à voz do Senhor. Eu escolhi o que Deus escolheu para mim. Eu não cheguei para Deus e falei assim, Deus, abençoa o meu projeto, abençoa a minha escolha, abençoa o meu desejo, abençoa o meu sonho. Não. Eu falei, Deus, qual que é o teu sonho para mim? Qual que é a tua esposa para mim? Qual que é o teu projeto para mim? Foi isso que Paulo fez. É isso que você e eu precisamos aprender a fazer com Deus. Não, porque eu vou montar uma empresa. Mas Deus tem uma empresa para você? Não, porque eu quero ser isso na vida. O que você acha que Deus deseja que você seja? Até mesmo um chamado dentro da igreja. Não, eu quero ser igual o pastor. Porque o pastor aparece na televisão, prega para todo mundo. E às vezes o chamado de Deus para você é ser um intercessor que não aparece, né? É o nariz, a boca, o olho que aparece, e é o coração, o pulmão, o estômago que não aparece. Não sou eu que escolhi o meu chamado, foi Deus que escolheu o chamado para a minha vida. Não foi o coração que falou assim, eu quero ser coração, eu quero ficar escondido. Ou foi o nariz, eu quero ser um nariz, que eu quero aparecer na frente antes de tudo. Né? Principalmente uns que têm um nariz meio grande, eu quero ser o que mais aparece. Não. Deus escolheu órgão, você vai ser um nariz, você vai ser um coração, vai ser um pulmão, vai ser uma orelha, vai ser uma boca, vai ser um pastor, vai ser um intercessor. Você vai casar com fulano, vai casar com Beltrano. Você vai trabalhar nessa área, você vai trabalhar nessa outra área. Você vai ser funcionário, mas um excelente funcionário. Ou você vai ser um patrão, um excelente patrão. Se todo mundo fosse patrão, cadê o funcionário? Se todo mundo fosse funcionário, quem quer liderar? Tem gente que tem um chamado para andar na frente, para liderar. E tem gente que é um excelente liderado, mas se colocar na frente não dá certo. O Sebrae, né, que ajuda as micro e pequenas empresas, eu não sei a estatística de hoje, mas eu já ouvi, não tem muito tempo atrás, que 70% ou 80% das microempresas ou pequenas empresas que abrem, né, que é um funcionário muitas vezes insatisfeito, sem capacitação, sem visão de líder, então ele abre uma empresa, 70% ou 80% fecha no primeiro ano. Por quê? Porque eu quero ser um empresário, eu quero ser dono do meu negócio. Mas é isso que Deus tem para a sua vida? Esse é o teu chamado ou não é? Meu irmão, Paulo, ele tinha um sonho, e olha, era pregar o evangelho. Deus, eu estou indo para a Ásia pregar o evangelho. O Espírito Santo falou, não vai não. Eu tenho outra coisa para você, Paulo. E aí ele falou, então eu vou para Bitínia. Não, você também não vai em Bitínia, não. Então aí teve uma visão.
Você anda segundo a tua visão ou a visão de Deus? De acordo com a visão de quem você anda? Deus está te chamando para fazer igual Paulo, assim que teve a visão, que não era dele, mas a de Deus. Imediatamente ele foi. Amém? Já ouvimos Abraão, já aprendemos com Paulo. Agora eu quero falar com você aqui, ó. Mateus capítulo 4, quando os discípulos foram chamados. Mateus 4,18 diz: caminhando Jesus junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Amém? Você já foi chamado por Deus? Não é para deixar de trabalhar, não. Não é para abandonar a sua família, não. Mas é você, essa mensagem que eu tenho pregado para você, essa mensagem que você tem ouvido tantas vezes. Você já entregou sua vida para Jesus? Quantas pessoas vão lá na igreja, aí ouvem o evangelho, ouvem o apelo, entrega sua vida para Jesus. Ah, depois, outro dia. Meu irmão, batiza, faz uma aliança com Jesus. Ah, depois, pastor. Agora eu não estou preparado, agora eu não quero. E fica protelando. Aí o diabo vai entrando e vai, né, arranjando, levando vantagem, colocando minhoca na cabeça, colocando razão, porque não precisa, porque não é assim. Quem diz que é assim, não é na emoção, mas é naquela hora que o Espírito é tocado e você precisa reagir. Pedro, André, João, todos eles, Tiago, quando eles ouviram o apelo de Jesus, ouviram o chamado de Jesus, eles largaram tudo que eles estavam fazendo. Eu vou te seguir, Jesus. Eu vou entregar minha vida para você, Jesus. A partir de agora, Jesus, você é o meu mestre. Eu não estou te convidando a ser simplesmente um discípulo de sal da terra, a ser um membro da minha igreja. Eu estou convidando a ser um servo de Jesus, um filho de Deus, um discípulo de Jesus, a entregar sua vida para Ele, a deixar tudo, deixar a religião, deixar a tradição da família, deixar o que o pai pensa, o que a mãe acha. Pastor, você está ensinando então a desobedecer o pai e a mãe? Se o seu pai ou sua mãe se opuserem ao Evangelho de Jesus e o teu coração está ardendo por causa de Jesus, essa é uma desobediência que Deus aceita. Aliás, isso aconteceu lá na igreja um dia desse. Uma moça pegou e aceitou: eu quero Jesus, eu quero me batizar, e ela sabia que a mãe dela era contrária. Ela mandou uma mensagem para a mãe dela, e a mãe dela mandou uma mensagem triste, brava, triste não, brava para ela. Mas ela falou: pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. E ela voltou para casa naquele dia e a mãe brigou com ela naquela noite. Mas Deus foi no coração da mãe. E no outro dia a mãe foi chorando, pediu perdão para ela. Falou: minha filha, me perdoa. Eu sei que você fez a coisa mais certa do mundo. Você entregou sua vida para Jesus. E elas passaram a ter uma comunhão maior do que elas tinham antes. Então essa, entre aspas, é uma desobediência. Você pode desobedecer seu pai e sua mãe. Entrega sua vida para Jesus agora. Fala para Deus: Deus, em nome de Jesus, me recebe como teu filho, porque eu te quero como meu pai. Perdoa os meus pecados e escreve meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus, amém. Amém. Se você fez isso, glória a Deus. Deus vai começar a agir na tua vida. E eu te convido a estar lá na igreja conosco para aprender um pouco mais da palavra, cada dia mais dessa verdade. Acesse o nosso site, assista esses programas, conheça Deus, para que quanto mais você conhecê-lo, mais você possa desfrutar do amor dele por você. Amém? Que Deus seja louvado em sua vida. Vamos agora ao nosso quadro, tire suas dúvidas, e nós já voltamos. Eu tenho aqui a pergunta da minha irmã Vera, que fala assim: meu marido, pastor, não vai na igreja comigo. Como devo me comportar? Deixa eu responder aqui pela palavra. 1 Coríntios capítulo 7, verso 14. O marido incrédulo é santificado
no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido, crente. O que está dizendo isso daqui? Você que é crente, você que vai à igreja, o seu marido, ele vai começar a ver o seu procedimento, as suas práticas, a sua nova maneira de viver. E a partir daí ele vai começar a ver que a igreja, que essa palavra, que o evangelho está sendo bênção na sua vida. E eu creio em nome de Jesus que ele vai ser transformado. Agora não é simplesmente ir à igreja, é frequentar, não é frequentar a igreja simplesmente, é fazer com que o evangelho entre na sua vida. O evangelho seja manifesto dentro da sua casa, dentro do seu lar. Então o seu tratamento em relação a ele, a maneira com que você cuida dos filhos, a maneira que você cuida da casa, a maneira com que você administra o dinheiro, a maneira com que você vive, isso vai fazer toda a diferença na vida do seu marido. E a partir do momento que ele começar a enxergar na sua vida o evangelho vivo e real de Jesus, ele vai começar a falar assim, ó, você sabe que esse negócio funciona? Sabe que isso está dando certo? Essa semana lá na igreja, semana passada, tem 2 semanas, teve essa história. A esposa foi para a igreja, se batizou, 2 semanas depois, eu batizei o marido dela. Amém? Então, Vera, então todas as esposas, todos os homens que também vão à igreja, a mulher ainda não vai, leva o evangelho, não é leva a igreja não, leva o evangelho para dentro da tua casa. E se for a sua esposa, se for o seu marido, eles vão ter comunhão, eles vão ter contato com o evangelho de Jesus. E eles se converterão, eles serão santificados. Amém? Que Deus seja louvado em sua vida. Até o próximo programa, no nome de Jesus.